Queridos, nós estamos próximos de uma data muito especial para nós cristãos. Daqui a 4 dias nós celebramos os 507 anos da Reforma Protestante. E essa comunidade reservou 2 dias para nós relembrarmos aquilo que é a base da nossa fé. Nós somos da origem da Reforma, cristãos protestantes, então é sempre bom nós trazermos à memória aquilo que é a base da nossa fé. Na quinta-feira o pastor Fábio trouxe para nós aquilo que a Reforma deixou como legado para as nossas vidas, e nós daremos continuidade hoje falando sobre os pilares da Reforma, como eles foram relevantes para a época da Reforma e como eles lançam base para aquilo que cremos hoje. Então não será a exposição de uma passagem, nós passaremos por alguns textos, mas eu quero partir de um texto. Romanos capítulo 1, verso de número 17, 16 e 17. Se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo de número 16 e 17. Esse que é aquilo que podemos chamar de o texto áureo da Reforma. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sempre quando nós falamos de reforma, a própria expressão, a própria palavra dá a ideia do que foi esse movimento do século XVI. Eu costumo dizer que se você leva o seu carro para reformar, se você tem um Fusca, ele está com a pintura ruim, com a funilaria detonada, você não leva para a oficina esperando sair de lá com uma BMW. Você espera sair de lá com um Fusca que te lembre o original. Então, reforma é voltar a uma forma, é voltar a uma origem. Não é uma novidade, não é algo novo, não é algo diferente, mas é voltar a uma forma. Quando falamos de reforma da igreja, a pergunta é: quando a igreja perdeu essa forma? Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos uma forma da igreja, um formato dado por Jesus e pelos apóstolos. Nós vemos uma igreja que perseverava na oração e na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que crescia mesmo em meio à perseguição. E quando nós olhamos para o século XVI, quando aconteceu a reforma, é uma igreja completamente diferente. A igreja foi perdendo essa forma, esse formato ao longo do tempo. No início da igreja, a igreja crescia e perseverava, com defeitos, é claro. Algumas pessoas romantizam a ideia de ser como a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha muitos defeitos, mas o principal eles preservavam, que era a doutrina dos apóstolos e a oração. Eram perseguidos pelos judeus. Paulo foi um dos que perseguiu a igreja de forma ferrenha, perseguia, aprisionava. Cristãos eram mortos por causa dos judeus, mas essa perseguição foi se intensificando quando o império entrou em cena. Imperadores cruéis começaram a perseguir os cristãos. Cristãos eram crucificados, eram mortos, queimados vivos, tinham seus corpos cheios de piche e amarrados aos postes da cidade de Roma. Eles eram ateados fogo para iluminar as ruas, eram lançados nas arenas para serem devorados pelas feras. Eles eram perseguidos pelos judeus, depois pelo próprio império. A coisa começou a mudar quando, em 313, o imperador Constantino liberou uma tolerância para o cristianismo. Na verdade, nenhuma religião poderia ser perseguida, ninguém poderia ser perseguido por causa da sua fé. As coisas ficaram melhores. Os cristãos agora tinham uma liberdade de culto, desde que não atrapalhasse e perturbasse o império. Eles tiveram as suas posses, que foram tomadas de volta. Então o cristianismo começou a ter um alívio de perseguição. Mas as coisas mudam mesmo 70 anos depois. Em 383, quando o imperador da época vai declarar o cristianismo a religião oficial do império. E aí a coisa muda, porque agora ser um cidadão romano é ser um cristão. Você que é mais antigo, talvez deve lembrar de algo parecido aqui no Brasil. Há tempos atrás, as pessoas praticamente nasciam católicas. Elas nasciam, eram batizadas, nunca mais voltavam à igreja, não participavam da missa, da Eucaristia, nem nada disso, mas se declaravam católicos, porque era cultural, porque a maioria da população era católica. Os católicos não praticantes. Isso era muito comum. Nos Estados Unidos também, a nação cristã, ser um americano equivalia a ser um cristão. Isso era mais intenso.
nos primeiros séculos, quando a igreja se une ao Estado. Então agora, milhares e milhares de romanos começaram a ser batizados e inseridos no seio da igreja sem qualquer vestígio de conversão. As pessoas eram batizadas, declaradas cristãs, mas não se converteram de verdade, não nasceram de novo. E não demorou muito para que práticas pagãs e místicas da religião romana fossem inseridas dentro da igreja. Você já olhou para a igreja católica e se perguntou de onde surgiu tanta imagem, tanta pintura, tanto objeto? Isso é influência pagã. Precisamos ser sinceros e atestar que as imagens foram inseridas no início com um objetivo pedagógico. Os líderes da igreja olhavam para a população mais pobre, que sequer tinham estudo, leitura, uma educação, e falou assim: olha, vamos colocar algumas imagens, algumas pinturas para ilustrar, para que elas tenham ideia do que é o Evangelho, os apóstolos. Mas, como dizia João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não demorou muito para que essas imagens, essas pinturas e esses objetos começassem a ser venerados, adorados, reverenciados. Isso nós estamos falando do 4º século, 5º século. E nós podemos dar um salto de 1000 anos para 1500. E a pergunta é: como que a igreja estava com esse início distorcido? A situação era bem caótica. Quando a gente olha para o que as pessoas desejavam, ansiavam, as coisas ficam mais claras. Eu tenho uma teoria de que a igreja, ela tende a dar uma resposta às ansiedades da sua geração. E se essa resposta não for fundamentada nas Escrituras, uma cosmovisão distorcida se estabelecerá. Deixa eu exemplificar. Já se perguntou por que a teologia da prosperidade cresce tanto? Igrejas neopentecostais abarrotadas de pessoas, e a teologia que eles possuem é a teologia da prosperidade, que Deus está preocupado em te prosperar, em te trazer bem-estar nessa terra. Eles crescem tanto porque é uma oferta e demanda, porque tem muita gente querendo isso. A ansiedade, uma das ansiedades da nossa geração é o desejo de prosperar, é o desejo de não passar por estresse. As pessoas estão em busca de ter uma vida melhor, uma vida próspera, e se eu tenho alguém dizendo: olha, para você ter isso, faça isso, essa teologia é aderida. E não foi diferente no século XVI. As ansiedades das pessoas eram muitas. Primeiro, elas tinham muito medo da morte. Talvez você diga: eu também tenho medo de morrer. Não tem. Igual os cristãos da idade primitiva, da idade média, não tem. Eles tinham pavor, desespero, eles pensavam, respiravam morte. Isso porque, para onde eles olhavam, era morte. Estamos falando de um tempo onde uma crise agrária matou milhares e milhares de pessoas de fome. Pessoas cometiam canibalismo porque não tinham o que comer. As pessoas morriam de fome, morriam de peste. Essa foi a época da peste negra, peste bubônica, a sífilis. A peste negra varreu 1/3 da Europa. As pessoas morriam de fome, morriam de peste. As guerras se tornaram mais cruéis com a invenção do canhão de pólvora. As pessoas, para onde olhavam, viam morte. Logo, elas tinham medo da morte. Isso é refletido nos sermões da época, nas pinturas, nas esculturas. Para onde se olhava era morte. Isso desencadeou em uma outra ansiedade, porque eles começaram a formular algumas coisas. Ora, se tem muita gente morrendo, isso só pode ser a ira de Deus. Deus está irado com o nosso pecado. E aí uma ansiedade, uma sensação de culpa em relação ao divino imperou no coração das pessoas da Idade Média. E aí a igreja começou a dar uma resposta a essas ansiedades. Uma delas era a mais radical de todas, a companhia dos flagelantes. As pessoas saíam nas ruas se flagelando para expurgar os seus pecados, para aliviar esse sentimento de culpa. Claro que a maioria preferia os métodos oferecidos pela igreja, que era mais tranquilo, como a confissão regular de pecados, por exemplo. Você ia até o sacerdote, até o padre, até o papa, e confessava os seus pecados, e ele lhe dava algumas penitências a ser feitas. Olha, reze tantos Ave Maria, o Pai Nosso, dê uma oferta, faça uma obra social, com o objetivo de aliviar essa culpa que eles tinham. Além da confissão regular dos sacerdotes, e durante essas confissões, as pessoas percebiam que eles eram mais pecadores do que imaginavam, porque os sacerdotes lhes faziam uma série de perguntas sobre possíveis pecados. Então eles iam com uma série de pecados que tinham, chegavam lá, viam que eram mais pecadores do que imaginavam, e o sentimento de não conseguir se justificar imperava no coração. É aí que a igreja começou a intensificar uma outra resposta,
dizendo: olha, você não vai conseguir se justificar durante a vida. Se você sair daqui para fazer uma penitência e você morrer, você vai morrer devendo. Mas fique tranquilo, depois dessa vida tem um tempo para você expiar os seus pecados, que é o purgatório. Você pode morrer pecador, mas tem um tempo antes da vida eterna e você pode expiar esses pecados no purgatório. Pode ser que demore muito tempo, pode ser que seja rápido, mas você tem essa possibilidade. Mas as pessoas começaram a pensar: mas e se eu passar muito tempo lá? É aí que a igreja oferece uma outra resposta: a venda, o comércio e a veneração das relíquias sagradas. Era a ideia de que santos, na época da igreja, que morreram santos e perfeitos, eles morreram com um saldo de perfeição. E agora eles poderiam comunicar isso às pessoas. Mas primeiro eles comunicavam ao Papa, e o Papa podia conceder a alguém essa amortização do purgatório. Isso porque os santos tinham essa capacidade, porque morreram perfeitos. E aí, os pedaços dos santos, né, dentes, ossos, roupas, objetos que eles tocaram, começaram a ser venerados. Desde objetos mais simples, como ossos e dentes e cabelo, até mais bizarros, como o prepúcio de Cristo, por exemplo, que era venerado nessa época. Fio da barba de Cristo, cabelos de Maria, frascos do leite materno da Virgem Maria. Diversos objetos eram venerados e as pessoas faziam peregrinações para castelos onde esses objetos estavam, com um único objetivo: ou eliminar dias do purgatório de um parente próximo ou do seu próprio. É interessante que João Calvino vai dizer que se todas as peças, todos os pedaços de madeira que se diziam ser da cruz de Cristo fossem juntados nessa época, dava para encher um carregamento de navio, de tanta madeira que era comercializada dizendo ser a cruz de Cristo. Espinhos da cruz de Cristo, pregos, os pregos que pregaram Cristo, até um galho da sarça ardente de Moisés era venerado naquele tempo. Um castelo em Wittenberg com 19 mil relíquias era um destino daqueles que queriam fazer uma peregrinação para lá. E se todas as alas fossem percorridas, 2 milhões de dias seriam retirados do purgatório. E essa era uma resposta que a igreja estava dando a essa ansiedade que o cidadão tinha, esse sentimento de culpa em relação ao divino. Cresceu também o culto aos santos. Isso porque Cristo era visto como um juiz. Cristo, na Idade Média, não era visto como um cordeiro, não era visto como um salvador, como um Deus de amor, apenas como um juiz que está pronto para matar, caso você cometa algum pecado. As pinturas de Cristo nessa época representam Cristo com um olhar severo, com o rosto carrancudo. Era assim que as pessoas viam Cristo, e por isso elas não se direcionavam diretamente a ele, mas à sua mãe. Porque a ideia é: Cristo está irado, mas talvez ele ouça a sua mãe. Eles começavam a pedir a Maria para que intercedesse a Cristo. Só que Maria começou a ser tão venerada que ela se tornou a rainha flamejante dos céus. E aí a ordem segue. Então vamos clamar para a mãe da mãe. E o culto a Santa Ana aumentou nessa época. Então os céus da Europa estavam abarrotados de santos que se colocavam como intermediários para essa veneração, porque eles viam Cristo como aquele que estava pronto para matar. Cristo como um juiz. E cresce também nesse tempo a venda de indulgências. É exatamente isso, o Papa conceder a alguém essa liberdade de dias, ou até uma liberdade plenária do purgatório. Essas cartas de indulgências eram vendidas comumente, e elas aumentaram quando o Papa decidiu construir a Basílica de São Pedro. E a igreja precisava de dinheiro. Então a forma que eles encontraram era vendendo essas cartas de penitência, e o Papa mandou o seu evangelista, Tetzel, pelas ruas da Europa, vendendo essas cartas de indulgência. Ele sequer pedia um sinal de arrependimento ou algo parecido, apenas vendia. E ele tinha alguns jingles, ele saía pelas ruas gritando: quando uma moeda tintila no cofre, uma alma salta do purgatório. E ele passava com o prato, com o cofre, e as pessoas iam dando dinheiro, e ele ia liberando cartas de indulgência livremente para as pessoas, até que ele chegou em Wittenberg, encontrou ali um monge piedoso, agostiniano, chamado Martinho Lutero, e Lutero ficou extremamente irado quando viu aquela cena. Lutero era um católico piedoso, ele era como qualquer cidadão da Idade Média, tinha muito medo da morte,
O medo aterrorizador da morte fez ele fazer um voto a Santa Ana e ele abandonou o direito e se tornou monge na faixa mais severa que tinha, que era os monges agostinianos. Ele tinha muito medo da morte, ele tinha uma sensação de culpa absurda. É interessante que ele tinha um confessor, o Staupitz, e Lutero sempre ia se confessar a ele, e qualquer coisa que Lutero fazia, ele ia confessar. A ordem dos agostinianos era muito severa, tinha até um joelho certo para ajoelhar quando fosse orar. E se trocasse o joelho, Lutero já ia se confessar. Uma vez Staupitz ficou irritado com Lutero e disse: Lutero, vá pecar, mate alguém, adultere, cometa um pecado de verdade, depois você vem se confessar. Que Lutero tinha um sentimento de culpa absurdo, ele fazia tudo que a religião pedia para que essa culpa fosse expurgada, mas ele não se aliviava dessa culpa e um vazio existencial o tomava. Mas ele era um monge piedoso, e quando ele ouviu Tetzel dizendo isso, quando uma moeda tintila no cofre, uma alma salta do purgatório, é aí que ele vai escrever as suas 95 teses. As 95 teses é contra a venda deliberada de indulgências. E Lutero é muito estratégico e ele vai pregar essas teses no dia 31 de outubro de 1517. Isso porque no dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos. E a igreja do castelo de Wittenberg estaria abarrotada de gente. Então todo mundo ia ver aquelas ali. Apesar que Lutero escreve as suas 95 teses em latim, e pouca gente falava em latim, era mais os acadêmicos. Lutero estava chamando as pessoas para um debate acadêmico. Ele não era um revolucionário, não era um anarquista, não, ele queria chamar as pessoas para conversar. Lutero não queria criar uma nova religião, ele queria reformar a igreja. Mas aos poucos ele foi vendo que a igreja católica apostólica romana da época era irreformável. Tanto é que ele vai dizer que a reforma mesmo acontece 2 anos depois dessa data que comemoramos. Porque até 1517, Lutero era um católico piedoso. Mas as escamas foram caindo dos seus olhos quando ele começou a questionar algumas coisas. Em primeiro lugar, a autoridade da igreja e em segundo, a forma como o homem é salvo. Esses 2 questionamentos, a reforma questionou muita coisa, mas são os 2 principais, que não começaram só na reforma. Quando olhamos séculos antes, que chamamos de pré-reformadores, também questionaram as mesmas coisas. John Wycliffe foi um homem que se levantou século antes de Lutero, e ele começou a pregar: o Papa não é a autoridade sobre a igreja, e sim a Escritura. O Papa precisa estar sujeito à Escritura. O Wycliffe foi perseguido e silenciado rapidamente. Pouco tempo depois, John Huss pregou do mesmo jeito: o Papa não é a autoridade, a Escritura é a autoridade sobre a igreja, e o Papa precisa se submeter à Escritura. Só que John Huss foi perseguido, foi preso e foi condenado à morte. E antes de ser queimado numa fogueira, ele em alta voz diz: hoje vocês matam um ganso, porque o nome Huss no idioma tcheco significa ganso. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, cujo canto vocês não poderão silenciar. Há quem diga que foi quase que uma profecia de John Huss, e Lutero se reconhece como esse cisne que vem exatamente 100 anos depois, e que o canto não foi silenciado. Então a reforma, as 95 teses de Lutero começam assim. A reforma, ela é um movimento gigantesco, nós poderíamos falar a partir de várias vertentes sobre ela. Mas o que eu quero refletir com vocês é sobre os pilares que a reforma deixa para nós, ou os 5 solas da reforma. Sola é uma palavra em latim que significa somente. Esse conjunto de dogmas, de doutrinas, foi compilado depois da reforma, mas que expressam exatamente aquilo que os reformadores criam e que é a base também da nossa fé. Foi relevante não só para o século XVI, mas é relevante para nós também hoje. Então, o primeiro sola é o sola scriptura, somente a Escritura. Eu diria que esse é o sola base da reforma, porque todos os outros derivam dele. Esse é um contraponto à fé católica, que dizia que a fé estava baseada na Escritura e também no magistério. Na Escritura e também no que o Papa falava. E só o Papa tinha a interpretação correta da Escritura. Nós estamos falando de um tempo onde ninguém tinha Bíblia. A Bíblia pertencia somente à elite da Igreja Católica e os membros não tinham acesso à Bíblia. As missas eram transmitidas em latim.
eram ministradas em latim e ninguém falava latim. Às vezes até o sacerdote que estava ministrando, ele só decorou aquilo que tinha que ser falado, ele não sabia o que estava falando, e as missas eram ministradas em latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e o que o Papa falava era lei, continua sendo lei para eles até hoje. Então, a reforma veio para dizer, não, é a Bíblia, é a Escritura, e somente a Escritura. Geralmente você vai encontrar um católico dizendo hoje que nós somos ingratos, porque eles que nos deram a Bíblia, e nós usamos a Bíblia para criticá-los. Isso é ignorar, é uma falácia na verdade, e é ignorar a forma como o Novo Testamento foi recebido. Eles afirmam que foi a Igreja Católica quem compilou os livros e escolheu os livros que foram inspirados. Isso é uma grande falácia, porque os apóstolos, quando escreveram, eles sabiam que estavam escrevendo palavra de Deus. E o que a igreja fez foi apenas receber esses textos. Ninguém escolheu, esse texto é inspirado e esse não é. Esses textos circulavam nos primeiros séculos como palavra de Deus. É interessante ler quando Pedro vai falar sobre Paulo, e ele está falando sobre as doutrinas da graça, e ele vai dizer, Paulo também fala sobre isso em todas as suas cartas. Só que alguns ignorantes e instáveis distorcem o que ele fala, assim como fazem com as demais escrituras. Isso é extraordinário, porque Pedro coloca os escritos de Paulo no mesmo pé de igualdade das Escrituras. E no Novo Testamento, quando a gente lê a Escritura, está falando sobre aquilo que Moisés escreveu, sobre aquilo que os profetas escreveram. Ou seja, o que Paulo está escrevendo, o que Paulo está falando, é a mesma coisa, está no mesmo pé de autoridade e inspiração do que o que Moisés falou, do que o que os profetas falaram e escreveram. Então os apóstolos sabiam que estavam escrevendo palavra de Deus. Isso é um contraponto também à fé católica romana, de que eles acreditam na tradição oral. Eles acreditam que existe uma tradição, uma sucessão apostólica e espiritual de Pedro até os dias de hoje, que é outra grande falácia, mas que existe uma tradição paralela às Escrituras. Pergunte, por exemplo, a um católico, aonde está escrito na Bíblia que Maria não morreu, mas foi assunta aos céus? Eles creem nisso. E eles vão dizer a vocês, não precisa estar escrito, porque a tradição diz assim. Então eles acreditam que existe uma tradição oral à parte das Escrituras, e o Papa determina esses dogmas. E a reforma veio para dizer que não, é a Escritura e somente a Escritura. Engraçado que eles usam a Escritura para tentar atestar essa tradição oral. Eles usam o texto de 2 Tessalonicenses 2,15, que diz que assim, pois irmãos, Paulo falando, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa. Paulo está falando que existem duas formas de comunicação da mensagem, epístola e palavra, tradição oral. Só que o único registro dessa tradição oral que circulava no tempo que os apóstolos estavam escrevendo é a Escritura. A tradição oral está na Escritura. Nós também cremos na tradição oral, porém aquela que está registrada na Escritura. Aquilo que circulava como tradição oral é aquilo que está escrito nas Escrituras. Então é a Escritura e somente a Escritura. A reforma promoveu também o livre exame das Escrituras. Ninguém tinha acesso a elas. E a Bíblia chegou na mão do povo. E veja, é o livre exame, não a livre interpretação. Não existe várias formas de interpretar a Bíblia. Essa é uma grande falácia. Só existe uma forma. É quando nós buscamos a intenção do autor. Não é o que eu acho sobre esse texto, mas é o que o autor quis dizer aqui. Porque se nós cremos que a Escritura ela é inspirada por Deus, ao conhecer a intenção do autor que está revelada no texto, nós estamos conhecendo a vontade de Deus, porque foi Ele que inspirou os homens a escrever. A Bíblia é um livro divino humano, divinamente inspirada por Deus e escrita por homens. Já viu alguém falando assim, não, a Bíblia é escrita por homens? Mas é claro, vai ser escrita por quem? Por anjos? É escrita por homens, sim, mas homens divinamente inspirados por Deus. Pedro vai dizer isso em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens foram inspirados por Deus para escrever aquilo que Deus queria.
Então a reforma veio promover o livre exame das Escrituras e mostrar que a Escritura é suficiente para nós. Não precisamos de tradição oral, não precisamos de qualquer outra tradição, qualquer outro escrito. Nós precisamos da Bíblia e somente a Bíblia. Paulo diz isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é suficiente para nos habilitar de forma perfeita para toda boa obra. Quando eu digo só a Escritura, eu não estou dizendo que nós não podemos ler outros livros. Não estou dizendo que nós não podemos nos debruçar em homens que foram levantados por Deus ao longo da história para interpretar as Escrituras, para escrever comentários sobre a Escritura. Não é isso. Mas a Escritura é o nosso único manual de fé e conduta. É ela quem dita aquilo que cremos e a forma como nos comportamos. É a Escritura e somente a Escritura. Podemos tirar algumas aplicações práticas para nós hoje. A primeira é que os católicos continuam negando deliberadamente a Escritura. Eles decidiram ser antibíblicos, porque eles acreditam que a tradição oral, o magistério, os dogmas do Papa valem de igual forma com a Escritura, estão em pé de igualdade com a Escritura e às vezes superior a elas. Eles não creem na Escritura e somente a Escritura. Nós podemos ter amigos católicos. É engraçado que às vezes as pessoas falam, nossos irmãos católicos. Não é irmão, não. Pode ser amigo, mas irmão não é, não. Somente aquele que creu em Cristo foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Só é irmão quem crê em Jesus. E os católicos não creem em Jesus como as Escrituras. Eles não creem no Cristo da Bíblia. Não são irmãos. Eles continuam decidindo deliberadamente ser antibíblicos. Mas nós não podemos bater só nos católicos. Infelizmente, alguns movimentos dentro do protestantismo têm negado o sola Escritura, o somente a Escritura. Todo o movimento neopentecostal e alguns movimentos pentecostais, quando colocam as revelações pessoais em pé de igualdade com a Escritura, estão negando o sola Escritura. Já viu aquele tipo de pessoa? Não, o profeta que revelou o meu CPF, a placa do meu carro e o número do meu telefone, disse para eu fazer isso. Não, mas a Escritura está dizendo isso. Não, mas o profeta de Deus falou. Isso é negar que a Bíblia é a única e a última revelação de Deus para nós. É negar o sola Escritura. E todos nós somos tendenciosos a negar essa verdade. Quando nós queremos nos orientar, nos guiar, com base nas nossas intuições, naquilo que achamos, nas nossas elucubrações, nos nossos desejos, aquilo que nós queremos, e deixamos de ser guiado pela Escritura. Vale uma reflexão para nós sobre como está a nossa intimidade com a Escritura. Porque se ela diz aquilo que eu devo crer e como eu devo agir, o meu relacionamento com ela diz muito sobre aquilo que eu estou crendo e a forma como eu estou agindo. Se eu não tenho um relacionamento com a Escritura, com certeza eu vou ser guiado pelos meus desejos, pelos meus anseios, e o nosso coração é muito enganoso. A gente nem sabe querer direito, e às vezes aquilo que a gente quer é totalmente contrário àquilo que Deus quer. Então nós temos essa tendência a não viver pela Escritura, que esse grito da reforma venha ressoar no nosso coração, e que a Bíblia seja para nós o único manual de fé e prática. É como Lutero diz em uma frase célebre, ele virou o inimigo do Papa, quando ele prega as 95 teses na porta da igreja. E alguns anos depois o Papa emite uma bula papal, exigindo que Lutero se retratasse. Lutero pega essa bula. Lutero era um homem bravo, um homem boca suja. Ele pega essa bula, reúne o pessoal de Wittenberg, vai para fora da cidade, queima a bula papal, queima alguns livros do Papa, e essa era uma resposta que a Igreja Católica não estava interessada na palavra de Deus, e Lutero, então, seus olhos começam a se descamar, e ele em alta voz diz: pelo fato de vocês confundirem a verdade de Deus, o Senhor hoje confunde vocês, que sejam lançados no fogo. E ele queima essa bula papal, se torna inimigo do Papa, é excomungado da igreja, mas também se torna inimigo do imperador, o grande imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então uma reunião é convocada, a dieta de Worms. Lutero é chamado para prestar conta sobre o que ele estava fazendo. E Lutero chega com toda a pompa do império, o esperando, e o imperador está diante de Lutero, o representante do imperador pergunta: esses livros que estão aqui são seus?
e você pretende se retratar daquilo que você falou e escreveu, Lutero olha para os livros e diz: realmente são meus. Quanto a me retratar, eu peço um tempo para pensar. Lutero vai embora para casa, em oração, ele passa a noite, e ele volta no outro dia, e quando lhe pergunta: e aí, você vai se retratar? Ele diz: estou preso pelas escrituras que citei, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e nem vou retratar-me de nada, pois não é seguro nem correto contrariar a consciência. Não há nada mais que eu possa fazer. Aqui permaneço, que Deus me ajude. Amém. Eu gosto dessa expressão: a minha mente está cativa à palavra de Deus. Eu não posso negá-la, eu não posso abrir mão, eu não posso me retratar, porque o meu coração e a minha mente é dominado pela palavra de Deus. Que esse seja um grito que ressoe no nosso coração. O segundo sola é o solus Christus, somente Cristo. Esse também é um contraponto à fé católica, de que dizia que existiam outros mediadores entre Deus e o homem, como por exemplo Maria e todos os outros santos. A Reforma vem dizendo: não, é Cristo e somente Cristo. Quando olhamos para a Escritura e somente a Escritura, nós descobrimos que só existe Cristo e somente Cristo, como o único mediador, como centro da nossa salvação. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só existe um que está entre Deus e o homem, só existe um que estreita o relacionamento do homem com Deus, só existe um que aproxima esse pecador que caiu e que carece da graça de Deus e o aproxima do seu Criador. Jesus, e só Jesus, é o único mediador entre Deus e o homem. Ele também é o centro da nossa salvação, e é o único. Veja, Atos capítulo 4, verso 11 e 12, quando Pedro está pregando, ele vai dizer: esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome pelo qual os homens podem ser salvos. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida eterna a não ser Jesus Cristo. Sempre foi por intermédio de Cristo. Não existe salvação por aquilo que eu faço, não existe salvação em outras religiões. Cristo e somente Cristo é o centro da nossa salvação. Geralmente nós cristãos somos taxados de ser exclusivistas religiosos. Vocês dizem que só Jesus salva, e realmente é. Somos exclusivistas nesse sentido, porque é somente Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. É impossível o homem ser salvo se não for por Cristo. Sempre foi por Cristo. Até mesmo antes de Cristo vir, sempre foi pela fé no Cristo. Os homens do passado, eles criam no Cristo que viria, eles criam na esperança messiânica. Os homens, quando apresentavam os seus sacrifícios a Deus para expiar os seus pecados, eles sabiam que aquilo não estava sendo expiado de fato, era um símbolo. Eles olhavam para o Cordeiro e eles ansiavam o Cordeiro vivo que viria. A promessa de Cristo está desde o Gênesis, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, traria redenção à raça humana. Os homens no passado criam no Cristo que viria. Hoje nós cremos no Cristo que já veio. Sempre foi por intermédio de Cristo e somente Cristo. Não há salvação em outro a não ser em Cristo. Além disso, se nós entendemos isso, isso deve ressaltar em nós o nosso anseio por transmitir a mensagem para que os homens sejam salvos. Deus, Ele escolheu quem seria salvo, mas Ele também escolheu os métodos para isso. E o método para a salvação dos homens é a pregação, e a pregação de Cristo. Cristo é o centro das mensagens. Paulo vai dizer isso: eu resolvi comunicar a vocês nada além do que Cristo e esse crucificado. As pessoas precisam ouvir sobre Cristo, elas precisam de Cristo. Você já ouviu alguém dizer assim: nossa, fulano de tal é tão bonzinho, ele é um bom homem, um bom marido, é um bom empregado, paga seus impostos, é moralmente correto, é educado, educa bem os filhos, parece que só falta Jesus. Falta tudo, porque se falta Jesus, falta tudo. Ele pode ser educado, moralmente correto, um bom marido, um bom funcionário, vai para o inferno assim. Se não tiver Jesus, não tem nada.
O homem não é salvo pela sua moralidade, pela sua cidadania correta. É só Jesus que salva. Se falta Jesus, falta tudo. E é Cristo, somente Cristo, que pode nos salvar. Ele é o centro da nossa vida, é o centro da nossa salvação. Deve ser o centro das nossas mensagens. Deve ser o centro e o alvo do nosso culto. Quantas igrejas estão deixando Jesus para fora em seus cultos? Como a igreja de Laodiceia, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e vou cear com vocês, vou ter comunhão com vocês. Já pensou uma igreja que está cultuando e Jesus está do lado de fora, batendo na porta? Eu quero entrar, eu quero ter comunhão com vocês. Igrejas onde qualquer um outro é reverenciado, menos Jesus. Hinos músicas de homem para homem, que não tem nenhum sentido de adoração, nenhum sentido de honra a Cristo. Campanhas e cultos montados somente para satisfazer os desejos daqueles que ali estão, e Cristo é negligenciado, tirado de cena. Ele é o centro das nossas músicas, do nosso culto. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Cristo e somente Cristo. O terceiro pilar da reforma é o sola gratia, somente a graça. Esse também é um contraponto à fé católica, de que dizia que o homem poderia ser salvo e justificado pelos seus méritos. Uma frase que estava na boca dos teólogos medievais era: Deus não negará a sua graça àquele que fizer o seu melhor. Ou seja, você faz o seu melhor e Deus vai te conceder graça. E a reforma veio para dizer: não, a graça é um dom gratuito de Deus. Você não faz nada para recebê-la. Você não dá nada, você não compra, você não entrega, é graça, é dom gratuito de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 5,15: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. Olha a expressão que Paulo usa: dom gratuito de Deus. E isso é graça, é algo entregue de graça, é algo entregue sem esperar nada em troca. Deus nos entregou a graça, que é o próprio Cristo, sem que tivéssemos nada para entregá-lo. Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos elegeu, quando nós ainda éramos pecadores, sem ter a mínima possibilidade de entregar alguma coisa. Deus graciosamente nos alcançou. Romanos 3,24, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Paulo está sendo redundante para enfatizar isso: gratuitamente a sua graça, porque não pagamos nada, não tem nada que possamos fazer, nenhum comportamento nosso muda a graça que nos foi comunicada. Você já viu alguém que diz assim: não, quando eu parar de fumar, eu me aproximo de Deus. Quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou para a igreja, eu volto para Cristo. Quando eu fazer alguma coisa, eu vou e me aproximo de Deus. É o tipo de pessoa que não entendeu sobre graça e acha que a salvação, o relacionamento com Deus é baseado em méritos. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a graça de Deus. Nós chegamos de mãos vazias diante de Deus, como pecadores miseráveis que carecem da graça de Deus. Quando nós erramos, nós pecamos, falhamos, nós ofendemos ao Deus vivo, mas ainda assim a graça dele é nos comunicada. E o Espírito Santo que habita em nós nos lembra que a salvação está sobre os méritos de Cristo e não nos nossos. O Espírito Santo volta os nossos olhos para a cruz e diz: não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez na cruz. A graça, a justificação gratuita, que Paulo diz, é o instrumento meritório da salvação. E os méritos não são nossos, os méritos são de Cristo, é aquilo que Cristo fez, sem esperar nada em troca. Por isso que a graça é tão escandalosa, e por isso que às vezes nós temos dificuldade de aceitar e viver a beleza da graça, porque nós temos um coração baseado em méritos. A gente se sente constrangido quando alguém faz um favor para a gente, quando alguém dá alguma coisa de graça. Nós temos esse coração voltado para o mérito, que preciso fazer algo, e não. A graça que nos alcança, ela nos alcançou de graça. E veja, não é só
a graça de Deus no plano da salvação, é também a graça de Deus na nossa vida cristã como um todo. Tudo que você faz é pela graça de Deus. O teu trabalho, a tua inteligência, a tua performance é graça de Deus. Ah, mas eu trabalhei, eu estudei. É graça de Deus. Olha que extraordinário que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, 6 e 7. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Paulo está perguntando, quem que te faz diferente de outros? Em algumas traduções ele diz, quem te faz sobressair? Não é Deus? E por que você se orgulha como sendo você mesmo? Tudo o que fazemos é pela graça. A tua inteligência, as tuas capacidades, a tua performance, o teu trabalho, a forma como você lida com as coisas, tudo é graça de Deus. Tudo foi comunicado por Ele. Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 15, 10, pela graça eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo reconhece que como apóstolo ele trabalhou muito mais do que os outros, mas ele diz, não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Nós precisamos render graças a Deus pela graça que nos foi concedida para fazermos o que fazemos na nossa vida diária, na nossa vida comum, na igreja. Tudo é pela graça de Deus. Os teus talentos, os seus dons, tudo que você faz é unicamente pela graça de Deus. A graça ela não requer nada em troca, mas ela também não é motivo para viver uma vida liberal. Paulo escreve isso em Romanos 6, do 1 e 2, e ele diz algo no capítulo 5, fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, ele já sabia que os romanos iam distorcer aquilo ali. Ele já sabia que alguém ia pensar, então se eu pecar mais, eu tenho mais graça. Paulo então já se antecipa. Ele vai dizer, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça não requer nada, ela não requer que você se limpe para se aproximar de Deus, mas uma vez que ela nos alcança, ela nos torna novas criaturas, e agora nós podemos fazer o que fazemos para agradar a Deus. Agora nós temos capacidade de mortificar o pecado pela natureza nova que está em nós. E duas aplicações práticas para nós. Uma delas é que nós corremos o risco de achar que merecemos bênçãos especiais da parte de Deus quando fazemos tudo certinho. Quando você está orando, está jejuando, está ofertando, quando você não gritou com o marido aquele mês, difícil, né? Quando você não brigou com a esposa, não brigou com os filhos. Quando você está fazendo tudo certinho, você fica naquela expectativa, não, agora Deus me abençoa. Isso é um relacionamento baseado em méritos. Achando que por causa que você faz algo, Deus vai te abençoar de forma diferente, e não. Tudo que fazemos é só um reflexo daquilo que recebemos. Nós não fazemos nada para receber a graça de Deus, mas fazemos o que fazemos porque a graça já nos foi comunicada. E o oposto também é verdade. Às vezes nós achamos que Deus vai nos punir porque pecamos e erramos. Às vezes nós achamos que Deus está irado conosco e Ele vai vir, as coisas ruins que estão acontecendo foi porque eu cometi um pecado. Esse mês eu não dei o dízimo, por isso que meu carro quebrou. Esse mês eu briguei com a esposa, por isso que eu fui mandado embora. Esse é um relacionamento baseado em méritos. Veja, Deus pode nos corrigir sim. Ele pode vir com vara de correção, como um pai corrige um filho, mas nunca será proporcional aos nossos erros. Nós cantamos aqui hoje, Ele não nos pune na medida que nós pecamos. Salmo 103, 10 vai dizer isso. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele é gracioso e o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado em graça e somente a graça. Quarto pilar da reforma, sola fide. Somente a fé. Também é um contraponto à fé católica da época que dizia que o homem podia se justificar com base nas suas obras, aquilo que ele fazia. Veja a diferença. A justificação pela graça, ela é um instrumento de méritos.
E a justificação pela fé é um instrumento por obras. E o que a reforma está dizendo, a graça nos alcança pelos méritos de Cristo. E nós somos justificados independente das obras. A fé, como alguns gostam de ilustrar, é a mão que estende para receber a graça. Paulo vai dizer que nós somos justificados pela graça mediante a fé. A fé é esse veículo pelo qual a graça nos alcança. Imagine uma mão estendida e o presente gracioso que é a salvação sendo entregue. A graça, a fé é essa mão que se estende para receber aquilo que nos foi dado de graça. Uma outra ilustração também é interessante. Imagine um bilionário chegando diante de um mendigo e ele diz para o mendigo: vou mudar a sua vida, vou te dar 100 milhões de reais. E o mendigo fica extremamente alegre, ele fica exultante. E o bilionário olha para ele e diz: mas antes você tem que me dar 10 reais. O mendigo fica extremamente raivoso. Ora, ele não tem dinheiro, ele não tem um centavo sequer, ele fica bravo porque ele não tem esse dinheiro. E o bilionário olha para ele e diz: você não tem? Então toma aqui os 10 reais. Ele entrega os 10 reais. É o que Paulo vai dizer. Até a fé que temos para receber a graça, ela não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos alcançou com graça em Cristo, e a fé, que é o instrumento para compreendermos e crer naquilo que Ele fez, também é dada por Ele. Se dependesse da gente crermos em algo para receber a graça, nós nunca creríamos. E essa fé aqui não é fé de acreditar que Deus existe, por exemplo, é fé de confiança. Fé aqui é confiança, e confiança no quê? Na obra de Cristo. Nós recebemos a graça porque nós confiamos naquilo que Cristo fez. Nós olhamos para a salvação e dizemos: não foi pelas minhas obras, foi pela obra de Cristo. Não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. E eu confio que aquilo que Cristo fez é suficiente para me salvar. Eu tenho fé nisso, eu tenho fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho fé que isso me alcança hoje. A fé é esse instrumento, é essa mão, é esse dispositivo para poder alcançar a graça, alcançar a salvação. Já percebeu que a gente não faz nada? A graça é Deus quem faz, entregando Cristo. Até a fé, para a gente compreender, a graça é Deus quem dá. Não há sinergismo na salvação. Não há um trabalho do homem e um trabalho de Deus. Deus não dá um passo e o homem dá outro. A salvação ela é monergista, é unicamente vinda de Deus. Deus faz tudo para nos salvar. Até a fé que precisamos para crer, é Ele quem nos concede. Não é fé mais obras, não é fé mais mérito, não é fé mais alguma coisa, é fé e somente a fé. E é extraordinário porque nós dizemos que o sola escritura é a base do solas, porque tudo deriva dela, mas o sola fide foi aquilo que guiou o coração de Lutero, porque ele entendeu que a justificação é pela fé e somente a fé. Lutero, em uma das suas declarações, ele vai dizer: eu odiava essa ideia de um Deus justo, eu odiava a expressão justiça de Deus, e isso me consumia, porque Lutero, como fruto da sua época, ele via Deus, a justiça de Deus, como algo pronto para matar o homem. Mas Lutero teve um encontro com as Escrituras, ele leu esse texto que nós lemos no início, e quando ele lê que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, do princípio ao fim, e que o justo vive pela fé, ele diz que é como se escamas caíssem dos seus olhos, e ele entende que a justiça de Deus foi imputada em Cristo, e agora essa justiça nos alcança, não para nos punir, mas para nos justificar. O nosso pecado estava em Cristo e Deus imputou essa justiça, Deus puniu o nosso pecado em Cristo, e agora essa justiça é comunicada a nós, dizendo: vocês estão sendo tornados justos, nós somos declarados justos pela justiça que foi imputada em Cristo. E Lutero diz que ao ler esse texto é como se ele nascesse de novo, e ele se sentia um bebê novamente, que agora ele passa a amar a ideia de justiça de Deus, porque ela foi imputada em Cristo e comunicada a nós. É pela graça e é pela fé, não é nada que fazemos, não é por obras da lei, não são por obras morais, não é por nada, é unicamente pela fé. E veja,
as obras, elas vêm depois. Tiago vai falar sobre isso. Ele vai tratar sobre a obra como sendo uma evidência da fé que nos alcançou. Nós só podemos fazer obras que agradem a Deus se antes nós formos justificados pela fé. Eu gosto de uma ilustração, é como um pecador chegando diante da lei de Deus, e ele olha para tudo aquilo que a lei exige. Ele diz: eu estou perdido, eu não posso cumprir isso, porque ninguém era capaz de cumprir a lei. A lei não veio para salvar. Paulo vai dizer que a lei servia como um tutor, para mostrar que o homem era um miserável pecador. O homem olha para a lei de Deus e diz: eu estou perdido, eu estou condenado, eu não posso cumprir isso daqui. A lei olha para o homem e diz: eis ali Cristo, Ele é capaz de cumprir as exigências da lei. E nós nos aproximamos de Cristo, e Cristo se aproxima de nós, ou melhor, e Ele nos dá uma nova vida, e nós nascemos de novo, e agora nós, de joelhos diante de Cristo, perguntamos: o que podemos fazer para te agradar? Ele aponta de volta para a lei e diz: cumpra a lei. Porque agora, nessa nova natureza, por sermos justificados, nós temos condições de fazer aquilo que agrada a Deus. Antes disso, tudo que fazemos, Isaías vai dizer, as nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Sabe o que é trapo de imundícia? Na época antiga não existia absorvente, as mulheres usavam pedaços de pano. As melhores obras de justiça é como um absorvente sujo diante de Deus. Mas agora em Cristo, justificados, até as obras mais simples são agradáveis ao Senhor. Agora nós temos condições de cumprir a lei para agradar a Deus, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. É a fé, e somente a fé, quem justifica o homem. E o último, e o quinto sola, é o soli deu glória. Somente a Deus seja dada a glória. Veja, essa é uma doutrina muito bem estabelecida na Escritura. Mas concorda que é uma consequência prática de todos os outros? Porque se nós olhamos para tudo que foi exposto, entendemos que a salvação é um dom pela graça e somente a graça, que é encontrada não no Papa ou em qualquer outra pessoa, mas em Cristo e somente em Cristo, e que é recebida pela fé e somente a fé, e que nós podemos ter certeza de tudo isso na Escritura e somente a Escritura, só nos resta soli deu glória, só nos resta dar glória a Deus por aquilo que Ele faz. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Por que Deus te salvou? Talvez alguém diga: porque Deus me ama. Essa é uma verdade, parte dela. Mas em primeiro lugar, Deus nos salvou para a glória dEle. A glória de Deus está acima de tudo. Deus faz tudo para a sua glória. Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer: vocês foram predestinados, Deus elegeu vocês, adotou como filho, Ele fez isso para a glória dEle. Ele vos comunicou sabedoria, Ele vos adotou como filhos, Ele vos selou com o Espírito Santo da verdade para a glória dEle. Ele fez o que fez para a glória dEle. Nós somos salvos para a glória dEle. Isso é um escândalo, porque Deus justifica pecadores, comunica a graça a homens miseráveis e perdidos, e isso remete glória a Ele. Deus tem as suas motivações, e as motivações dele não estão centradas em nós. Nós não somos o centro do coração de Deus, como alguns dizem por aí, não. Nós não somos esse alecrim dourado. Deus faz o que faz para louvor da sua glória. Quer ver um exemplo prático disso? A forma como Deus tirou o povo do Egito. Lembra como Deus tirou? Com pragas, o mar vermelho se abrindo, todo aquele enredo, aquela confusão, e às vezes a gente se pergunta: por que Deus não só tirou o povo de lá? Por que tinha que endurecer o coração de Faraó? Por que tinha que mandar tanta praga? Por que depois tinha que perseguir, abrir o mar vermelho? Deus deixa muito claro desde o início: porque o meu nome será glorificado sobre Faraó e sobre o Egito. Eu me mostrarei como Deus único, e as nações vão olhar e render glória por aquilo que eu estou fazendo. É interessante que em Deuteronômio 7, Deus diz assim: por amor de vocês, eu vos tirei do Egito. Mas Ezequiel 20 diz: por amor do meu nome, eu vos tirei do Egito. Porque Deus ama o seu próprio nome, Ele comunica amor a nós, e o seu nome é glorificado. Se qualquer um de nós tivéssemos essa vanglória, isso seria uma soberba absurda. Mas Deus pode amar a si mesmo acima de todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele pode prezar pela honra do seu nome acima de todas as coisas, porque Ele é Deus.
não tem ninguém acima dele. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Veja, um dos legados da reforma é a criação de credos e catecismos. E a primeira pergunta do catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e deleitar-se nele. Deus criou o mundo para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. E aí a célebre frase de Calvino, dizendo que o mundo é o palco da glória de Deus. Se Deus criou o mundo para a sua glória e nos criou para a sua glória, o que nós vamos fazer? Glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Glorificar a Deus no que pensamos, como agimos. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Desde as coisas mais complexas da vida, as coisas mais simples, como comer e beber, façam tudo para a glória de Deus. E algo extraordinário que a reforma trouxe foi esse rompimento com a ideia de clero e laicato, a ideia de um serviço santo e um serviço secular. Já viu alguém dizendo na igreja: eu sou músico, mas no trabalho secular eu sou um operário? Isso não existe. Não existe trabalho santo e trabalho secular. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Tudo, como vai dizer os puritanos anos depois, é um santo ofício. Se você é um médico, um advogado, um construtor, uma dona de casa, você recebeu um santo ofício de Deus. Quando você está lavando louça e cuidando dos seus filhos, Deus está sendo glorificado de igual forma quando alguém está pregando aqui. Quando você está trabalhando dentro de uma indústria, na CLT, Deus está sendo tão glorificado como quando alguém está cantando ou tocando aqui. Quando você está trabalhando no dia a dia, Deus está sendo tão glorificado quanto alguém que está nos campos missionários. É tudo para a glória de Deus. Desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas, nós recebemos um santo ofício de Deus. E como isso muda o nosso olhar para aquilo que fazemos? Se você entende que você recebeu algo em mãos para glorificar a Deus, isso te motiva a fazer tudo para a glória de Deus. É interessante que na época da reforma, um homem se converteu e ele era um sapateiro. E muito entusiasmado com a conversão e com a ideia da reforma, ele chegou para Lutero e disse assim: Lutero, o que eu posso fazer para servir mais a Deus e glorificar o seu nome? Lutero perguntou: o que você faz? Eu sou um sapateiro. Então faça um bom sapato e venda a um preço justo e Deus será glorificado. Muita gente tem essa ideia de que para trabalhar para Deus ele precisa estar trabalhando na igreja. Não. Nós trabalhamos na igreja e tudo que fazemos lá fora também é para a glória de Deus. É um santo ofício. Deus faz tudo para a glória dele. Nos fez e nos deu coisas que temos para a glória dele. Trabalho, dinheiro, família, cargos na igreja. Tudo isso deve refletir em glória a Deus. E eu encerro dizendo um lema que foi deixado pela reforma também: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Igreja reformada sempre reformando. Não é a ideia de uma igreja que está em busca de novidades, da última novidade do mercado gospel, não. É uma igreja que entende que a reforma foi uma volta às origens. É uma igreja que está sempre preocupada em se basear pelas Escrituras, sempre visando aquilo que a Escritura diz. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente a Deus seja dada a glória. Que isso seja o que nos motive e que esses pilares que foram estabelecidos na reforma sejam os nossos pilares hoje também. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, pois pudemos olhar para aquilo que o Senhor tem feito na história e como isso alegra o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor usou homens falhos, cheios de defeitos, assim como nós, e isso nos motiva porque o Senhor nos usa e pode nos usar ainda mais nesse tempo. Que essas verdades estejam impressas no nosso coração, que nós façamos tudo para a sua glória, guiados pela sua palavra, e que nós desfrutemos, Senhor, da salvação que nos alcançou, que recebemos pela fé a tua graça. Senhor, que o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida, nos guie em tudo o que vamos fazer, que o nosso falar seja Cristo, que o nosso pensar seja Cristo, que o nosso agir seja Cristo. Ajuda-nos, Senhor, quando nós nos perdermos em nossas próprias loucuras e nossas próprias motivações, que o teu Espírito chame a nossa atenção e não nos abandone, e faça-nos voltar os nossos olhos para aquilo que a tua palavra diz.
nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito e por ter comunicado a tua graça ao nosso coração. Oramos com a certeza de que o Senhor nos ouve e oramos no nome de Jesus.